Saudações de paz a todos vocês. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Patrícia Santos e hoje eu tô vindo aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra a qual eu estava aqui lendo, ouvindo, conversando com o Espírito Santo. E da mesma maneira que Ele tem falado, conversado comigo no meu coração, Ele vai falar com você também. Não sei como que você acordou hoje, não sei como que você está aí do outro lado, mas você tem um Deus, e Ele te ama. Ele te ama mais que tudo, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele entregou seu único filho por você. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você tem pedido, mas o Senhor, Ele te escuta, Ele te vê. E eu quero deixar essa palavra, essa mensagem para você hoje. Lá no livro de Lucas, no capítulo 7, vai dizer assim para nós. Lá no versículo 11, ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de uma mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou o esquife, algumas traduções diz caixão, e os que o carregavam pararam. Disse ele, então: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo." E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Essa palavra, essa mensagem, ela começou antes Jesus visitando Cafarnaum. Ele chegou até Cafarnaum e ali nós podemos entender através, de um centurião, que comoveu muito também o coração de Jesus através da sua fé, que Jesus disse assim, nunca tinha visto uma fé daquela maneira em toda Israel. Elogiou aquele centurião e a história a gente entende que o centurião até mesmo disse a Jesus que não era digno da presença de Jesus dentro da sua casa, que apenas Jesus mandasse ele fazer algo. E aqui já começa para nós acordarmos. Jesus, ele nos manda fazer tanta coisa, por mais que nós não somos dignos de tê-lo na nossa casa, de tê-lo na nossa vida. E mesmo assim nós não ouvimos ele, mesmo assim nós não damos importância. Mas aquele centurião foi diferente. Ele conhecia, ele sabia quem era Jesus ali.
diante de tantos discípulos, diante daquele povo, diante de pessoas que ele conhecia, de pecadores que estavam ali ao redor dele. Estavam ali ao redor de Jesus. E Jesus tendo feito isso, né, para curar o servo daquele centurião, na medida que Jesus estava conversando com ele, imediatamente aquele servo estava sendo curado. Olha a fé daquele centurião. Foi tremenda, foi linda. Jesus é poderoso. Jesus é maravilhoso. E partindo dali, ele chegou naquela cidade de Naim. Só que a hora que ele está chegando na porta da cidade, ele se depara com um caixão, ele se depara com um povo. Ao invés de estar alegre, o povo estava triste, chorando. E Jesus, aquele povo que estava com ele, os discípulos, ficaram olhando e vendo aquela cena, aquela situação. Jesus, ele conhece todos nós. Ele sabe de cada um de nós. Aquele que estava sendo carregado, transportado para aquela cidade, vamos dizer assim, para o cemitério, para aquele lugar. Ele sabia que haveria um caminho diferente para aquele rapaz. Imediatamente, Jesus se comoveu com as lágrimas daquela mãe. Mas um momento para nós refletirmos. Quantas mães choram pelos seus filhos? Quantas mães, vamos dizer num ditado popular, choram lágrimas de sangue pelos teus filhos? Por coisas que eles fazem, por coisas que eles estão aprendendo, ouvindo, diferente do que ela ensina, diferente da cultura dela. Esse vídeo pode chegar para algumas pessoas e fica para você aí refletir. Você tem dado uma grande alegria para sua mãe ou você tem dado noites e dias de tristeza para tua mãe? E aquela viúva, acredito que aquele jovem não era um jovem ruim. Nós não sabemos o porquê que ele morreu, do que ele morreu. Só que Jesus, ao chegar naquela cidade, tocou naquele esquife, tocou naquele caixão, naquela situação, naquele morto, naquela pessoa que estava ali. E Jesus foi tão tremendo que ali ele devolveu vida. Ele devolveu a vida para aquele jovem, para ele continuar com a sua mãe, continuar ajudando ela, para continuar a tanta coisa. E essa é uma lição que Jesus está nos dando. Hoje ele está tocando em pessoas com feridas, pessoas que aos nossos olhos já estão mortas, a ponto de ser sepultado. Mas Jesus, ele entra e toca em você hoje para te dar vida, para te dar alegria, para te dar tudo o que está faltando na tua vida hoje. Jesus está entregando para você hoje. Amém?